Lá em Mateus 18, 15. Jesus começa dizendo assim, Jesus vinha falando da ovelha perdida, até o versículo 14. O bom pastor não vai deixar as 99, você conhece a passagem? A gente falou semana passada, ia atrás da... Aí ele fala assim, peraí, só que tem uma coisa, entende? Jesus começa dizendo, se o seu irmão pecar contra você, é isso que está na sua Bíblia? Se o seu irmão pecar contra você, sabe o que Jesus está dizendo aqui, esse comecinho? Jesus está dizendo assim, vai ser inevitável que um irmão às vezes entristeça o outro. Vai ser inevitável que um irmão dê mancada com o outro. A gente foi trazer para os dias de hoje. Se o teu irmão dá uma mancada com você, se o teu irmão pisar na bola com você, se o teu irmão pecar contra você, porque às vezes aqui o pecar pode ser algo grave, como uma traição, um golpe, como pode ser às vezes um mal entendido aqui. Não pode? Quantas desavenças surgem de mal entendidos, né? A gente vai tratar disso. Mas Jesus está dizendo, eu sei que eu estou formando uma igreja, eu estou formando grupos de pecadores que se juntam para buscar perdão do Pai. E é inevitável que nesse grupo, como que pode juntar um grupo de pecadores e não ter pecado? Jesus está dizendo, é inevitável, essas coisas vão acontecer, e é natural, é normal. Agora eu quero te perguntar uma coisa, que grupo que não tem isso? Pode pegar qualquer partido político, qualquer grupo, clube de piscina, as pessoas, uma briga com a outra, clube de amigos, clube qualquer coisa, até no seu grupo da família do WhatsApp rola umas treta, não rola? É assim, só tem pessoal da sua família, mas rola umas treta de vez em quando, não é verdade? É normal, grupo de pessoas, tem gente que briga sozinha, né? Mas tiver mais que duas pessoas, já tem ali todo o material necessário para ter uma tretinha, para ter uma briga. Jesus está dizendo, é inevitável que essas coisas vão acontecer. Mas da mesma forma que é inevitável que essas coisas aconteçam, eu vou dar uma regra para vocês lidarem com isso. Sabia que tem uma regra para você lidar com isso? Sabia que Jesus deixou... Porque assim, parece que cada um lida do jeito que... eu sou explosivo. Eu sou assim. Não, existe uma regra básica para todos nós aqui que a gente deve seguir. E se você não é assim, a partir de hoje você precisa ser. Se essa palavra aqui não for suficiente nem para mudar seu modo de vida, para que serve a palavra, não é verdade? Então Jesus fala assim, vai ser inevitável. E aí Jesus, ele vai passar para a gente uma escala de como lidar quando isso acontecer com você. Se isso acontecer, se eu pecar contra você, eu espero que você haja assim comigo. E se você der uma mancada comigo, eu vou agir assim com você. Esse é meu compromisso. Eu espero que você possa afirmar esse compromisso comigo e com os demais aqui da igreja. Amém? Ele diz assim, se o irmão pecar contra você, vá e a sós. E se você tiver com a sua Bíblia risco a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Parece bobo, né? A gente ouve isso e fala assim, isso é muito óbvio. Mas eu quero te dizer, quantas pessoas já te magoaram e a primeira coisa que você fez, você foi na pessoa e resolveu. Eu acho que deve ser uma coisa até meio de cultura. Eu penso que o brasileiro tem mais dificuldade de fazer isso, talvez, do que com outras culturas que são mais literais. A gente é um povo que gosta de deixar pra lá e tem outras formas, a gente tenta resolver as coisas de outras formas. Jesus está dizendo, não tem outra forma de resolver. A primeira chance, e eu vou falar de 3 passos, mas eu quero que você possa ler 3 passos como 3 chances. São 3 passos que você toma para poder reconciliar com essa pessoa, mas são 3 chances daquele que pecou poder se consertar. E aí eu pergunto, quantas vezes você teve algum problema com alguém, foi lá, chamou uma pessoa sozinha, sem falar para ninguém, vem cá,
não gostei disso. Não entendi o que aconteceu. Não estou gostando, estou chateado com tal coisa. Ou você viu o que você fez para mim? Você fez isso. Por que você fez isso? Não é, esse é o jeito certo. Jesus está dizendo, esse é o primeiro passo. O que a gente vê na maioria das vezes? Alguém pisou no meu pé. Aí eu vou lá e falo, Karina, fulano pisou no meu pé. Aí a Karina vai lá e fala para outra pessoa, você viu que fulano pisou no pé do André? Aí vai na outra pessoa, a Karina falou para mim que o fulano pisou no pé do André porque falou para fulana, e aí começa. Quando chega na 10ª pessoa, você viu que o fulano pisou no pé do André, cuspiu na cara dele e deu um tapa nele? Já aumentou, porque tem uma frase que é assim, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, não é? Toda vez que a pessoa vai contando, vai aumentando e vai escalando. E aí chega no ouvido do que pisou no pé sem querer. Tá todo mundo aqui falando de você, que você agrediu o André. Aí, mas o André, eu pisei sem querer no pé dele, que mimizento, como ele é mimizento, não sei o que, tal. E aí, eu também não quero mais falar com ele, porque não foi assim que aconteceu. Aí pronto, você entendeu como um negócio bobo se transforma numa catástrofe, num escândalo. Só que a gente vive hoje, e olha só, isso aqui, Jesus fala isso naquela sociedade. E hoje a gente vive numa sociedade que todo mundo se magoa muito fácil. Não é verdade? As pessoas não se magoam muito fácil. Hoje todo mundo tem o direito de ser magoado, de ficar chateadinho. Antigamente a gente lidava com mais tranquilidade com as coisas. Hoje não, hoje é tudo muito limite, sabe? As pessoas parecem que não tem mais uma tolerância igual a gente tinha antigamente. Então se torna ainda mais importante essa palavra pra gente. Se a gente como igreja não tiver essa identidade aqui, então vamos combinar uma coisa? Primeiro passo, se você tiver problema com alguém, vai direto na pessoa e tenta resolver sem contar para ninguém. Às vezes, eu posso dizer para você, na maioria das vezes vai se resolver logo de cara. Jesus está dizendo, mata a serpente no ninho. Eu estou muito chateado porque o André disse tal coisa para mim. A pessoa vem em mim, André, você falou... Não, eu falei outra coisa, você entendeu errado. Ai, me desculpa, eu entendi errado. Acabou ali. Olha que diferença quando isso daí já é levado para segundos, terceiros, quartos, até você pegar todo... Quem conta uma fofoca de alguém, quando vem a verdade, vem à tona, ela não sai contando a verdade. Então a verdade não dissemina na mesma proporção que a mentira. Então Jesus está dizendo, vai lá e resolve. Na maioria das vezes, eu quero dizer para você que na maioria dos problemas que você tem com alguém, se resolveria rapidamente. Vai lá rapidamente. Não espera amanhã, semana que vem. Eu vou esperar para ver se é isso mesmo. Eu vou... Não, vai lá e já resolve. E a gente também precisa ser alguém que tenha o coração livre, liberado, para que quando alguém vier não gostei de tal coisa, entenda. Tá, mas não foi isso que eu disse. Ou, desculpa, eu falei isso no momento que eu não estava bem, ou eu falei isso porque eu pensava isso, mas hoje eu já não penso mais assim, me perdoe. Qual a dificuldade de pedir perdão para alguém? Inevitavelmente, eu vou pisar na bola com vocês uma hora, inevitavelmente você vai pisar na bola uma vez comigo. Tá entendendo? Você não vai conseguir fugir de pisar na bola, uma hora ou outra você vai me deixar chateado. E pode acontecer de uma hora ou outra eu deixar você chateado. O que vai fazer diferença é como a gente lida com isso. Jesus está dizendo, se vocês não tratarem isso dentro da igreja de vocês, se vocês não tratarem isso dentro do corpo de Cristo, talvez um pisão no pé, um bom dia não dado, vira um câncer que adoece a igreja de dentro para fora. Você entende? Jesus continua dizendo, vocês precisam resolver isso. Eu estava assistindo na Netflix, né? Não sei se eu até falei pro pessoal, assiste que é legal, da Copa de 70 lá com o Pelé, com aquela seleção de 70. E eu comecei a ver a quantidade
de desavenças que eles tinham. Uma seleção que foi campeã, né, consagrada. Quantas tretas, quantas desavenças teve internamente ali. Eu não sei se tudo aquilo é verdade, mas assistindo o seriado lá, eu acredito que tenha bastante referência verdadeira ali. Quanta desavença teve ali dentro. E como é difícil ter um grupo e não ter um problema. Imagina uma igreja que você tem a igreja é composta por pessoas, é um grupo heterogêneo. Tem gente com muito estudo, tem gente com pouco estudo, tem gente com muito dinheiro, tem gente com pouco dinheiro, tem gente com muita experiência, tem gente que já não tem tanta experiência, tem gente que lida bem com o outro, tem gente que já não lida bem com o outro. Como é difícil você falar dentro da igreja. Jesus está dizendo que vocês precisam aprender a lidar com isso. E aí, esse primeiro passo é resolva com o seu irmão. Beleza? Primeiro passo. Você que está em casa, comece a usar isso também. Quando você tiver um problema com alguém, resolve. Vai lá e resolve. A maioria dos seus problemas vai resolver numa conversa. E aí ele continua. Se ele te ouvir, muito que bem. Mas pode ser que essa pessoa não te ouça. Jesus disse, todo mundo vai ouvir na primeira? Vai ter gente que vai dizer, eu fiz isso mesmo e eu continuo achando assim, eu falei e não é mim. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, eu vou te falar uma verdade, como se ela fosse a dona da verdade, né? A pessoa devia falar assim, eu vou te falar a minha verdade. Eu vou te falar a minha verdade, mas não, ela fala assim, eu vou te falar uma verdade, como se a verdade dela fosse absoluta. Eu vou te falar uma verdade, você é isso mesmo. É isso mesmo que eu penso de você. É isso mesmo que eu fiz para você, está feito e eu não vou pedir desculpa. Eu acho que você mereceu. Tem gente que é turrão assim, né? E dependendo da escala do problema, Jesus não está falando aqui só de probleminha simples. Tem problema que é mais difícil de resolver. Depende de quem também, né? Do entendimento da pessoa, do coração da pessoa. Jesus disse, vai ter gente que não vai aceitar. Não vai se arrepender, não vai pedir desculpa. Aí ele continua, mas tem o segundo passo. Então mata essa pessoa. Não, Jesus fala, calma, tem o segundo passo. Ou a segunda chance. Jesus fala para se criar aqui, olha só. Mas, se ele não ouvir, versículo 16, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Fui lá, falei com a pessoa. Olha o que Jesus fala. Fui lá, falei com a pessoa. Olha, eu não sei porque você está agindo assim comigo. Eu não gostei do que você fez. Olha só o que você me causou. É isso mesmo. É isso mesmo? Qual que é a orientação de Jesus? Não adianta você ficar batendo boca. Adianta ficar discutindo com alguém que não reconhece, que não consegue te pedir perdão e continua achando que está certo no mal que fez a você? Não adianta. O que ele falou? Você vai chamar 2 ou 3 pessoas, às vezes o pessoal chama de petit comité. Você cria um petit comité, um pequeno comitê de pessoas. Quem são essas pessoas? Vou pegar uns parentes meus forte, bem grandão, para ir lá e colocar. Não é para isso, tá? Não é para isso. Jesus não disse isso, para você formar um grupo para ir lá ameaçar a pessoa. Não é isso. Você vai criar um grupo de pessoas, você vai chamar pessoas que têm sabedoria para te ajudar nisso e que também são respeitadas pela outra pessoa. Porque não adianta nada você levar umas pessoas que... Olha, eu estou trazendo aqui mais 3 pessoas que não gostam de você porque você também deu mancada com eles também... Não é isso. Traga pessoas que essa pessoa respeita. Estou trazendo aqui fulano e ciclano que não tem nada a ver com esse problema. Eu quero que você conte para eles a sua versão do que você me fez. André, quem faz isso? Talvez poucas pessoas fazem isso. Não é verdade? Quantas vezes você já pensou, eu não vou fazer fofoca, eu não vou fazer escândalo, eu vou repartir com mais 2 ou 3 pessoas que são... E eu não vou ficar, não está falando para você repartir isso como fofoca. Você vai chamar 3 pessoas, eu quero que vocês me acompanhem, nós vamos chamar a pessoa, porque a gente vai falar o que tem para falar na cara dela. Ninguém vai falar pelas costas. Jesus não mandou falar pelas costas de ninguém aqui.
Nós vamos na frente dela, vamos chamar ela, e eu quero que vocês, essas 3 pessoas vão ser o quê? Elas vão ser testemunhas e intermediadoras do que está acontecendo. Às vezes, pode até ser que num caso desse, as testemunhas falam, não, você que está errado. Ele não errou com você que está cobrando ele uma coisa que só tem na sua cabeça. Quantas pessoas já te colocaram, te falaram coisas que você não fez, te imputaram coisas que você não fez? Às vezes essas testemunhas vão dizer, não, realmente você está cobrando ele de uma coisa que não é devido. Se forem pessoas imparciais, elas vão chamar a direção disso, concorda? Mas, a ideia é que as pessoas aqui, alguém que pecou contra, aqui já está admitindo que a pessoa pecou contra, os irmãos vão dizer, se arrependa, irmão, se arrependa, olha o que você fez para ele. Não, mas é porque não tem nada a ver, olha só o que você fez para ele está tentando aqui, ele está tentando reconciliar com você, ele está tentando resolver o problema entre vocês, e olha só a posição, você vai ter mais gente para dizer para a pessoa, porque às vezes se eu tenho um problema, eu e uma pessoa, a pessoa vai ficar a minha palavra contra dela, mas quando tem mais 2 ou 3 que concordam, ela vai falar assim, poxa vida, todo mundo aqui está concordando que eu estou errado, será que eu ainda continuo certo? Até a pessoa vai pensar assim, não é verdade? Será que eu estou certo? Então olha só que Jesus, mas isso é uma prática que a gente vê? Não, a gente já vê, na primeira problema, a fofoca, aí tem o grupinho de um, grupinho do outro, e às vezes fica um embate de um grupinho contra o outro e pronto, está feito o problema. Quando a primeira coisa vai lá e fala pessoalmente. Segunda coisa, não resolveu? Forma esse grupo de pessoas que estão a fim de ver o bem, não estão a fim de ver, não são pessoas que vão acender o fogo da ira entre as pessoas, são pessoas que estão prezando pelo bem-estar, pelo corpo de Cristo, são pessoas que vão ajudar a resolver. E aí Jesus diz assim, olha, esse pequeno grupo aqui, se ele te ouvir, versículo 17, ele precisa te ouvir, mais, 17, terceiro passo, se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. É assim que está na sua Bíblia? Pecador. Jesus está dizendo uma coisa muito séria aqui, irmãos. Olha só como essa questão, ela não é... Parece que assim, nossa, Jesus perdeu tempo para ficar lidando com briguinha dentro da igreja? Por que Jesus demanda... Jesus aqui, ele começa esse versículo tratando de coisas tão importantes, sobre as ovelhas perdidas. Por que Jesus para a pregação dele e entra nessa seara aqui de tratar de desavença entre irmãos? Porque isso aqui é muito sério. É muito sério em várias instâncias. E eu vou entrar aqui nessas questões aqui. Se a gente não souber tratar isso daqui, o que a gente precisa? De amor, de perdão. Depois Jesus, semana que vem a gente vai falar de perdão. Jesus entra para falar de perdão. Se você precisa perdoar alguém, semana que vem já tem um encontro marcado com a gente aqui. Vem, assiste semana que vem. Se você não veio aqui, você quer ouvir a continuação aqui onde Jesus trata o perdão, porque é a continuação dessa palavra, dessa pregação de Jesus, a semana que vem a gente vai falar só sobre perdão. Você já tem um spoiler do que vai ser pregado semana que vem. Como é bom a gente seguir a palavra. Jesus quer tratar aqui desse problema, a gente tem que tratar, porque isso é cura para a igreja, é cura. E você vai entender como isso é um problema. A igreja adoece de dentro para fora. Jesus está falando, se vocês não aprenderem a lidar com isso, as igrejas do Senhor serão igrejas de doença, de gente da igreja sendo comida de dentro para fora. Um irmão brigando com o outro, e não se resolve, não é capaz de um olhar na cara do outro. Você já viu a quantidade de irmãos que às vezes nem se falam e um chega a processar na justiça comum,
vou processar você pelo que você disse de mim. Nem tentou sentar junto. Jesus mandou processar na justiça aquilo. Jesus mandou pedir indenização. Jesus está falando, não, vai lá e resolve. É simples, vocês são irmãos. Senta e conversa. Não te ouviu? Chama mais pessoas para intermediar junto. E se ele não te ouvir, aí você vai levar isso para a igreja. Mas não é para vir aqui no culto, pegar o microfone e falar, gente, eu quero um minuto aqui. O irmão tal fez isso e isso. Não é isso que Jesus está dizendo, tá? Não é para gerar esse escândalo. Jesus está dizendo, você vai levar isso para a igreja. O que você vai fazer? Você vai envolver o pastor, você vai envolver os líderes, você vai envolver, fala assim, gente, o irmão tal fez isso e isso para mim, eu levei aqui esse pequeno grupo aqui, eles são testemunhas de que eu tentei me reconciliar com ele, ele disse que o mal que ele me fez, ele não se arrepende, faria de novo. E a igreja o pastor vai fazer o quê? Terceiro passo e a terceira chance da pessoa se reconciliar. Jesus fala, a igreja vai se envolver, vamos orar por ele, vamos tentar entender qual que é o problema dele, por que ele está desse jeito. Tem gente que às vezes erra com você porque não está bem, às vezes aquilo é um pedido de socorro. Está entendendo? A gente precisa ter essa empatia para lidar com alguém. A gente precisa ter. A igreja não pode julgar levianamente ou ficar julgando as pessoas pelo diz que me diz. A igreja, Jesus está dizendo, a igreja tem poder para fazer isso, para ir lá e tentar redimir essa pessoa. Mas Jesus fala, essa é a última chance. Foi pessoalmente, foi o pequeno grupo, e agora a igreja de Jesus tenta lidar com esse problema para resolver. E a pessoa diz, eu não me arrependo, eu fiz e faria de novo, e eu não quero saber. André, tem gente assim? Ah, me responde você. Tem? Claro que tem. Já conversou com alguém e você falou assim, você está errado, olha só, isso, a pessoa fala, não quero saber. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Se você gostar, muito que bem. Tem gente que está vivendo hoje com Jesus que acha que Jesus é obrigado a gostar dela do jeito que ela é. Jesus, eu sou assim, se você gostar de mim, muito que bem, se você não gostar, problema seu. E Jesus fala, eu não preciso de você, você precisa de mim. Quer mudar, muda, não quer, fica à vontade. Jesus está dizendo, você quer mudar, você muda. Jesus está dizendo aqui, se essa pessoa não ouvir, olha só o que Jesus fala, e aí você grifa também na sua Bíblia aí. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate ele como pagão ou publicano. Jesus está dizendo, se ele é incapaz de ouvir, de se arrepender, quando ele é confrontado por aquele que ele machucou, se ele é incapaz de se arrepender quando mais pessoas concordam e mostram para ele que ele está errado, se ele é capaz de não se arrepender, mesmo com a igreja dizendo para ele, junto da palavra, de que ele está errado, mesmo assim ele não se arrepende, como que eu vou chamar esse cara de irmão? Você acha que essa pessoa é capaz de se arrepender dos seus pecados e ter a salvação? Se ela não mudar de cabeça, tem como chamar de irmão? Alguém que tem uma vida que não consegue se arrepender, não consegue ter empatia, não consegue nem gostar do próprio irmão, não consegue nem amar o irmão, não é capaz de passar por cima dos seus ideais. Você acredita que essa pessoa realmente se arrependeu dos seus pecados e teve alguma mudança de Cristo na vida dela? Jesus está dizendo, essa pessoa não me tem na vida dela. Se alguém é capaz de ser tão duro de coração, se eu duvido que tenha me recebido como Senhor, trate essa pessoa como publicano. Aqui Jesus trata, talvez, que a gente vê na igreja católica, eles tratam como a excomunhão, né? Já viu alguém chamar outro, seu excomungado? Não é verdade? Seu excomungado, o que é isso daí? Está dizendo, você não faz parte da comunhão da igreja, você não tem comunhão nenhuma com Cristo. Quando as pessoas chamam outro de excomungado, é isso. Você não tem parte com Jesus, você não tem parte com a igreja. Jesus está tratando disso. Fala assim, Jesus trata de excomunhão? Aqui Jesus está dizendo, esse irmão não faz parte da comunhão dos santos da igreja. Isso é muito sério. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, vocês não podem continuar tratando pessoas assim como líderes, E aí eu vou chegar onde eu quero chegar. Qual que é um outro problema? Além dessas tretas, dessas desavenças, facções que se criam através desses problemas internos,
de um irmão contra o outro que não se resolve, ainda por cima a gente tem gente que tem esse coração e assume cargo de liderança, porque era uma pessoa que tem influência, ou porque ela fala muito bem, ou porque ela tem um sobrenome pomposo. Quantas pessoas dessas não são mantidas nos seus cargos? Sabe por quê? Porque a igreja não toma esse passo a passo. Imagina que eu vou falar com ele é fulano de tal. Mas ele te fez tal coisa, tá bom, mas ele é o ungido do Senhor. Ele é o... Não é verdade? Ele é filho do fulano que é o maior pregador, que é o não sei o quê, que é não sei o quê, que é o cantor, que é não sei o quê, que traz muita gente, que é o líder, que é não sei o quê. Então não vou confrontá-lo, mas eu vou falar mal dele aqui pelas costas. E essa pessoa continua lá, mantendo o cargo de liderança. Porque se a igreja tomasse esse passo a passo que Jesus está falando, no mínimo a igreja tinha falado: você quer sentar aí, você quer vir na igreja sentar aí, fica à vontade, mas você não vai ter cargo nenhum aqui. Dá para dar cargo para alguém que não consegue nem se arrepender com o mal feito que faz para o seu próprio irmão? Dá para manter essas pessoas como exemplo da igreja? Dá para manter essas pessoas como referência? E eu te pergunto, quantas pessoas assim estão ocupando cargos? Quantas pessoas assim estão ocupando... E aí você vê tanta gente machucada pela igreja, machucada, porque caiu na mão desses canalhas que tomam o nome de líderes e não sei o que, mas só querem saber de amassar as pessoas, porque a igreja não toma esse passo. Jesus está dizendo, se você tiver uma igreja sadia, vocês vão tomar esses passos, e esses passos vão filtrar quem é essa galera que não tem um coração, que é um coração de arrependimento. Essa galera não vai rolar. Vocês precisam ter esse filtro. Amém? Pode ser nossa identidade. Vamos fazer que a Viva tenha essa identidade, por favor. Problema, resolve pessoalmente. Antes de você falar para qualquer um, até para sua esposa, ou para o seu marido, fale com a pessoa, primeiramente. André, você não me deu bom dia. Não, eu dei sim. Não, mas eu não ouvi, tá? Mas eu falei bom dia para você, você não ouviu? Ah, tá bom, resolveu. Não é verdade? Quantos problemas não ocorrem dentro da igreja por causa disso? Mas a gente não pode ficar tratando, nós não podemos ficar tratando essas situações como qualquer coisa. Se você não tiver uma vida, eu quero dizer mais, se você não tiver uma vida de arrependimento, se você não tiver uma vida onde você se considera alguém que precisa mudar todos os dias, eu quero dizer para você que Jesus está dizendo aqui, se você não consegue ter uma vida de arrependimento, se você chegou aqui com a cabeça de, eu sou assim, eu vou continuar assim, é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu vou viver assim. Se você chegou com essa cabeça, eu quero dizer para você que essa identidade não é daqueles que servem a Cristo. Quem serve a Cristo está pronto todo dia a pedir perdão, a se arrepender de quem é. Se você precisa ser desconstruído, Jesus está dizendo, se você quer fazer parte do meu corpo, você precisa se permitir ser desconstruído todo dia, se for preciso. Você precisa se fazer servo daquele. Sabe por quê? Porque Jesus está colocando isso para a gente. Mas você já viu como Jesus reage diante das adversidades? Como Jesus reage? Jesus ele sempre reagiu mostrando para a gente que esse era a forma como que ele lidava com as coisas, com muita verdade. Jesus nunca ficou fazendo fofoquinha de ninguém. Você já percebeu que quando Jesus ele ressuscita, ele volta, ele não fica falando de Judas, ele nem toca no nome de Judas. Podia chegar e falar, vocês viram? Judas, hein? Vocês viram o que ele fez comigo? Por causa de umas moedas. Vocês acham que eu merecia isso, gente? Não. Jesus volta, vamos para o que importa. Vai, vamos lá, toca o barco. Acabou. Como Jesus lidava com isso com tanta facilidade. Jesus se confronta a pessoa e fala assim, Judas, vai lá, o que você vai fazer, faz logo.
Eu sei o que você vai fazer, você vai me trair, vai lá, faz logo. Jesus já confronta Judas, não tem problema. E Jesus passa por todas as coisas que ele passou, Jesus passa por cruz, por tudo aquilo, para que a gente tivesse a liberdade de pedir perdão, de ser perdoado. E aí a gente fala, eu não quero esse negócio de ser perdoado, eu quero manter, eu sou um turrão, eu quero manter a minha cabeça. E a cruz para mim não vale nada, é isso que Jesus está dizendo. Se você não for capaz de pedir perdão você tem coragem de colocar suas ideias de lado para não perder um irmão? Você tem coragem de deixar suas vontades de lado para fazer o bem para o seu irmão, para agradar um irmão? Você tem coragem de se colocar seu irmão adiante de você? Não é isso que Jesus chama a gente para fazer? É isso que Jesus está dizendo. Eu penso que Jesus lida com isso até assim. Infelizmente, eu vou ter que colocar umas regras para você, porque vocês são complicados. Vocês vão inventar umas histórias que vão me dar trabalho. Mas se eu não colocar uma regra para vocês, a igreja não vai avançar. A igreja que não tem isso daqui como DNA dela é uma igreja doente. A igreja viva, não, a gente vai ter esse DNA. E eu espero que você tenha. E isso vai demandar não somente de mim, mas que cada um tenha essa postura. Amém? Depois a gente vai tomar ceia. Olha só, vai ter ceia hoje. Que bênção a gente poder tomar ceia com os irmãos. Numa boa. Numa boa. E aí a pergunta também é, Jesus, quando a gente vê isso, fala assim, mas Jesus está condenando pessoas para saírem fora do corpo de Jesus, de Cristo, né? Para saírem fora da igreja. Que pesado, né? Que cruel. E eu te pergunto, quantas chances você dá para alguém quando a pessoa erra com você? Você dá 3 chances? Será? Pega todas as pessoas que você já teve algum tipo de diferença, e eu te pergunto, você deu 3 chances da pessoa se redimir com você? A gente não dá nenhuma. Nenhuma chance. Jesus deu 3. Jesus falou, são 3 chances. 3 chances de alguém que se diz crente. Ele não está falando isso aqui ele não está condenando aqui, ele está dizendo, olha, alguém que se diz um crente, alguém que se diz um cristão, tu dando 3 chances da pessoa se arrepender, se ela se arrepender porque não é cristão. É simples assim. Você pode me dar 3 chances, pelo menos, quando eu pisar na bola com você, por favor? Por favor. E eu vou dar 3 chances para você também, ó. No mínimo, tá? Semana que vem a gente vai falar, sabe sobre o quê? 70 vezes 7, perdão. Mas 3 chances, já tá bom, já dá pra gente resolver. Eu quero falar, olha só. Por que Jesus está dizendo isso? Porque muitas vezes, nós agimos pelo nosso ego. A gente não quer estar errado. Quem que gosta de dizer que está errado? Quem que gosta de chegar e falar assim, tá bom, eu estou errado? Qual foi a última vez que você conversou com alguém e a pessoa disse para você, realmente, eu estou errado? Às vezes você vai falar, olha, tal coisa que você está fazendo não está certo. E a pessoa fala, mas sabe por quê? É por causa disso, porque o planeta, porque a rotação, porque o cavalo passou, porque... A pessoa nunca chega e fala assim, não, realmente, verdade, eu estou errado. Qual foi a última vez que você conversou com alguém que a pessoa disse, eu estou errado? É difícil. Por que é difícil a gente reconhecer que a gente está errado? Porque a gente é egoísta. E porque a gente é soberbo. A gente não quer dizer que está errado. Como é duro dizer que está errado, você tem que engolir e falar, estou errado. Mas eu quero dizer para você de um cara, e isso daí eu vou dar crédito para quem tem, eu vi isso um vídeo do Philip Merker. E eu não sei se foi ele que pegou esse estudo, mas eu achei muito interessante, eu decidi trazer para vocês. Eu não sei se foi ele que fez esse estudo, ou se ele pegou o estudo de alguém, mas eu quero dar crédito para o Philip Merker, porque foi o vídeo dele que eu vi, que eu achei muito interessante. O que eles fizeram? Eles pegaram as cartas de Paulo e colocaram elas em ordem cronológica. E aí eles começaram a pegar como Paulo se referia a si mesmo nessas cartas. Então, na ordem cronológica, a primeira carta é Gálatas. Se você não sabe, Gálatas é talvez a primeira carta que foi escrita, né? Que já tem aquela questão do combate
aos novos convertidos e a judaização deles que as pessoas tentavam fazer. Então em Gálatas que você vai encontrar lá a primeira desavença, até um cisma que a gente chama do concílio, né? O cisma que tinha, que era assim: a pessoa se converteu, a pessoa era um gentil, se converteu a Jesus, precisa circuncidar? Se precisa circuncidar, precisa guardar o sábado, precisa se manter longe de tipos de alimento. E aí os novos convertidos, tinha gente que falava, não, precisa fazer todo o rito judaico. E tinha uma galera que dizia, não precisa. E Paulo dizia, não precisa. E aí Paulo precisou entrar aqui nessa treta para falar, não precisa. A nossa aliança é nova, não tem que viver da aliança antiga. Então a carta de Gálatas se trata disso. Mas é uma primeira carta que Paulo escreve. Na primeira carta de Gálatas, se você vê, olha só que interessante, início do ministério de Paulo. Paulo chama ele a si mesmo de Paulo, o apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio da pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo dizia, eu sou Paulo, o apóstolo, não enviado por homem de carne, mas por Deus, homem ressuscitado em Jesus Cristo. Foi Ele que me elegeu. Começo do ministério. Quando você vai lá para o meio do ministério de Paulo, olha que demais. Quando você vai para o meio do ministério de Paulo, você já começa a ver que ele começa a ser um Paulo que tem uma maturidade. Sabe quando você começa, você está todo empolgadão, e depois você vai ver na realidade do negócio, você vai vendo como que é de verdade o negócio. Aí Paulo, se você for lá em 1 Coríntios, Paulo já chama ele a si mesmo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo já estava aqui em Coríntios, Paulo já estava assim, eu persegui a igreja, eu fiz muito mal contra Jesus e contra a igreja, eu nem devia ser chamado de apóstolo, mas Jesus decidiu me chamar. Então eu sou o menor dos... Então você pega lá em Gálatas, eu sou Paulo, o apóstolo escolhido por Jesus. Em Coríntios ele está assim, eu sou Paulo, o apóstolo, não, nem devia ser chamado disso, porque eu fiz muito mal para a igreja. Ele já começa a sentir o peso do pecado na vida dele. Quando você vê a carta de Filemon, que é uma carta que Paulo escreve da prisão, Paulo já tinha sido surrado, já tinha sido preso. Olha só como que o cara, da maturidade, ele passou para o cara calejado no ministério. Paulo calejadão no ministério. Paulo escreve assim mesmo. Filemon 1:1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo a você, Filemon, nosso amado cooperador. Paulo chama ele mesmo de prisioneiro de Cristo. Paulo está dizendo, eu não sou nem apóstolo, eu não sou nada. Eu sou um prisioneiro de Cristo, eu estou amarrado a Ele, eu estou aprisionado a Ele, eu estou preso a Paulo, eu estou preso a Jesus, eu sou um prisioneiro de Jesus. Começo Paulo, o apóstolo, agora ele está assim, sou eu Paulo, o prisioneiro de Cristo, aquele que entregou sua vida e vai viver. E aí, olha só, em Efésios, você já vê alguém que já passou da fase de apóstolo, de menor dos apóstolos, já passou da fase de prisioneiro, é um cara que já derramou sua vida, e para ele já está derramada a vida dele diante de Jesus. Ele diz assim, em Efésios, embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios a insondáveis riquezas de Cristo. Ele está dizendo, eu não sou nem o menor dos apóstolos, eu sou o menor de qualquer um dessa igreja. Eu sou o mais miserável que tem aqui nesse lugar. Paulo, o apóstolo. Paulo, o menor dos apóstolos. Paulo, o prisioneiro de Cristo. Aqui ele está assim, eu sou o mais nojento que tem aqui. E aí, no final da vida, em 1 Timóteo, você vê Paulo dizendo assim, esta afirmação é fiel e digna. Essa é a última carta que ele escreve, final do seu ministério. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o pior. Então, ele era o apóstolo, depois ele virou o menor dos apóstolos, depois ele virou o prisioneiro de Cristo, depois ele se considerava aquele que era o pior da igreja, e agora ele considera o pior pecador da terra. Final da vida dele. Sabe o que eu quero dizer para você?
que a gente vai ser uma igreja que vai aprender a lidar com todas essas coisas. Quando Jesus crescer e você diminuir. A vida de Paulo foi que ele cresça e que eu diminua. Paulo apóstolo, Jesus. Paulo, o pior nojento dessa terra. Jesus grandão, Paulo pequenininho. Sabe por que a gente tem dificuldade de chegar para o irmão e falar: me perdoa, irmão, estou errado? Porque a gente acha que a gente é muito grandão. Talvez a gente quer passar a vida na igreja dizendo: sou eu, o apóstolo, o ungido, o lindo, o que vem todo domingo, o mais bonito, o mais rico, o mais inteligente, o mais... E a gente esquece que Jesus precisa crescer na nossa vida. O dia que Jesus crescer na sua vida, você vai se sentir menor. Nós vamos ser uma igreja que vai ter facilidade de lidar com isso, se você se entender. Posso dizer para você uma coisa? Se você se entender o maior pecador aqui dessa igreja, se você de verdade fala assim: ó, eu sou o mais sujo desse lugar aqui, eu sou o que mais precisa de Jesus. Eu quero dizer para você que eu penso assim, eu sei quem eu sou sem Jesus. Se você pensar assim também, no dia que você vier me confrontar, qual vai ser a minha dificuldade de falar assim: eu estou errado, irmão, me perdoa? Nenhuma. Eu sei que eu não mereço nada, eu sei que eu não sou ninguém. Tá bom, irmão, me perdoa. Mas se eu for arrogante, se eu me achar muito importante, como que eu vou ter que passar por cima? Olha a barreira que eu vou ter para passar por cima disso. Jesus nos dá, olha só a ferramenta. Mas essa ferramenta vai ser usada para quem? Para quem se diminuiu, se humilhou e deixou Jesus crescer na sua vida. Jesus fala assim: ó, é só isso? Não, Jesus fala assim: para vocês verem como esse assunto, sabe esse assunto que eu estou tratando com vocês, de como vocês vão lidar com esses problemas? Sabe que tipo de lei? Porque toda lei tem uma pena. Sabe que pena eu vou colocar? Sabe o que eu vou assinar aqui? Então tá, Jesus diz assim, Mateus, continuando, 18. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. A gente vê muito dentro das igrejas uma questão chamada oração da concordância. E muitas vezes esse versículo aqui, ele é colhido para poder justificar essa questão. Eu entendo que a igreja reunida, a oração do justo cumpre seus efeitos, é certa em todos os seus efeitos, né? Ótimo. Porém, aqui ele não está dizendo de tudo que vocês pedirem de bênçãos. Está dizendo, qual que é o contexto aqui? Disciplina. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó, o que a palavra está me dizendo, não o que eu quero que ela diga. Eu posso pegar essa palavra e dizer assim, ó, se a gente se reunir aqui, é lógico, no final do culto a gente vai orar por pedidos aqui, que a igreja orando junta, tem um poder imenso da gente levar essa palavra e pedir, Jesus atender. Tem pedidos ali naquela caixinha que depende do sobrenatural de Deus, e se Deus não agir com o sobrenatural, a gente vai viver só no natural, e para agir no natural você não precisa estar numa igreja, precisa trabalhar no natural, faz um grupo de autoajuda, junta uma galera e fica falando com o universo, batendo palma para o pôr do sol. Você não precisa, você está lidando com o natural. Igreja lida com o sobrenatural. E o sobrenatural, nós cremos que a igreja reunida orando e pedindo e clamando, a gente não ora para cumprir tabela, a gente ora crendo que Deus vai fazer, ou não é? A gente ora crendo que Deus vai fazer. Mas aqui nessa passagem Jesus não está falando disso. Jesus está dizendo o seguinte: fala pessoalmente, não resolve? Junta um pequeno grupo e vai lá e resolve. Não resolveu? Traz para a igreja resolver. Não resolveu? Exclui essa pessoa. Por quê? Porque se vocês decidirem, se vocês como igreja, olha só que grave, decidirem que essa pessoa não faz mais parte do corpo de Cristo, eu aqui também estou tirando ela, fui eu que decidi assim. Mas se vocês decidirem que dá para, tem jeito, que dá para resolver, eu também estou assinando embaixo. O que vocês decidirem é decisão minha. Se essa pessoa se arrepender,
é porque eu quis. Se essa pessoa não se arrepender e mesmo assim preferir ser excluída, é decisão minha também. Olha que forte isso. Olha que forte. E olha só. E ele termina essa regra para lidar com isso da seguinte maneira: Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. É claro, vamos lá, que uma igreja, ela não precisa ter 500 membros, não é pelo tamanho, e eu falo isso, eu sou um pastor de uma igreja local, pequena, na verdade nós estamos aqui em poucos irmãos. Pode ser que um dia seremos muitos, mas pode ser que a função de Jesus para a gente seja lidar com isso de forma local mesmo aqui. Está tudo bem com isso, nós somos igreja. Não é pela quantidade de pessoas que define o poder de uma igreja ou a ação de uma igreja. Pelo contrário, se você quer a minha sinceridade, eu acho que muitas das igrejas que estão mais lotadas, Jesus nem está lá. É forte o que eu estou dizendo? Se você não gostou, desculpa. A maioria das igrejas que estão lotadas hoje estão trazendo uma palavra. Quantas igrejas estão trazendo uma palavra de disciplina igual essa daqui? Quantas igrejas hoje estão fazendo eventos de cura, libertação e prosperidade? E com um coach em vez de um pastor pregando? Um monte, está lotada, porque as pessoas, a gente já falou isso, gostam de pão e de circo. Então eu estou dizendo que nem sempre as igrejas mais lotadas significa que são melhores que as outras. Mas aqui, esse versículo aqui, ele é tirado de um contexto onde Jesus está dizendo, olha só o que eu quero falar para você. Jesus usou todo esse contexto para dizer assim, ó, vocês precisam da igreja. Porque você entende que todo esse contexto da pessoa se resolve na igreja. É dentro da igreja, um irmão é o ferro afiando ferro. É um irmão ajudando o outro a melhorar. Depois um pequeno comitê. De onde é esse pequeno comitê? É do pessoal do boteco? É os trogloditas, segurança de boate? Não, é o pessoal da igreja que vai resolver. Depois, esse problema não resolveu, quem vai tratar? É a igreja. E o que a igreja decidir vai ser ligado no céu e vai ter o aval de Jesus nisso. E aí, o pessoal tira esse contexto para dizer assim, se eu chegar na minha casa, pegar minha Bíblia, abraçar meu gato, eu sou igreja. Porque onde 2 ou mais estiverem, ali estou e acabou. Jesus usa todo um contexto para mostrar a importância da igreja e no final o pessoal pega o último versículo para dizer, não precisa de igreja. Se você está na sua casa aí, você não, eu não quero mais saber de igreja, eu sou igreja na minha casa. Você não é igreja. Você precisa estar numa igreja, você precisa de gente cuidando de você. Você precisa de gente confrontando você. Você não vai ficar brigando com você no espelho, você precisa de alguém te confrontando. Talvez você tenha vontade de desligar esse vídeo agora que eu falei isso. E talvez é isso que você precise ouvir. Você precisa de igreja. Eu preciso, você precisa. Porque a igreja é que vai lidar com isso. Não dá para você ficar querendo ser confrontado por si mesmo. Ou você está achando... Sabe que a maioria das pessoas, pela arrogância, acha que vai vir um anjo descer lá? Eu estou esperando um sinal. O alecrim dourado, me ajuda aí. Você está esperando o quê? Você está sendo que Jesus manda um anjo para ir falar com você, porque você é tão lindo, que a igreja que existe aqui na terra não serve para você. Que arrogância é essa? O menor dos pecadores? Dá para você ser o menor? O dia que você se considerar menor dos pecadores, você vai precisar de igreja. Sabe por que eu preciso estar aqui todo domingo? Porque eu preciso. Eu sou o menor dos pecadores aqui, eu sou o mais nojento. Eu sei que minha vida sem isso daqui, sem Jesus aqui na minha vida é um trem desgovernado. Eu me lembro quem eu era, e eu me lembro, eu sei o sujo que eu ainda sou. Não que eu era, eu ainda sou um pecador igual você que está aí. Eu não sou melhor que você. Mas eu me considero o maior pecador de todos. E eu preciso de igreja. Jesus está dizendo, quando vocês estiverem reunidos, a igreja de vocês, 2 ou 3 reunidos, eu estou ali. E essa igreja tem poder para ligar na terra, e eu ligo no céu. E essa igreja tem poder para desligar na terra, e eu desligo no céu.
E o que vocês, a conclusão que vocês chegarem é a minha. É isso que Jesus está dizendo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Vamos lá, 2 ou 3. Irmão, você está errado. Olha só como você tem agido. Quem você pensa que você é? Não, está aqui, ó. Eu sou Jesus. É isso que eu sou. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é para vir aqui falar do meu procedimento? A gente está falando aqui em nome de Jesus, ó. A gente está falando aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus está aqui. Está eu, está fulano, está ciclano, está beltrano e Jesus. Porque nós estamos aqui numa comissão para tentar ganhar você de volta. Essa palavra é na sequência da ovelha perdida. Você entende isso? É resgatar. A gente não está aqui para ficar fazendo inquisição e queimando ninguém. A gente está aqui para resgatar. E talvez você precise passar por esse tipo de coisa para ser resgatado e para entender que você precisa se reconhecer como um pecador. Quantas vezes você falou de alguém essa semana? Quantas vezes você falou de alguém? Quantas vezes você falou de você mesmo? Quantas vezes você falou para alguém? Eu quero falar para você que eu sou um nojento, eu faço isso. Quantas vezes você fez isso? Mas de alguém você deve ter falado. Ou de alguém para alguém. Não é verdade? Ou de alguém para alguém. Será que dá para a gente mudar esse DNA? Está com problema com alguém? Resolve com a pessoa, chama mais alguém, resolve. Amém? Jesus nos mostra que a gente precisa, através da palavra dele, a gente precisa resolver essas coisas. Nós não podemos ser uma igreja que lida com isso como está tudo bem. Jesus, ele demanda olha o poder que ele dá para quem quer resolver essa situação. Sabe por quê? Porque isso é importante. Amém? Vamos fazer esse pacto. Não porque eu estou inventando essa moda, é porque Jesus mandou. Jesus é seu Senhor? Então age do jeito que Ele está falando para você agir. Se você começar a agir assim, eu duvido que Deus não vai te respaldar em tudo. Eu duvido que a nossa oração não vai ter mais efeito. Se nós somos uma igreja de fofoquinha, facção. Você já viveu num ambiente assim? Eu já, muitos. Que triste. Quantas pessoas vêm falar mal de alguém para mim? Fulano, ciclano. Será que dá para a gente parar? Vamos perder tempo. Quer falar mal de alguém? Fala de você mesmo. Paulo aqui começa a falar dele, eu sou o mais nojento dos pecadores dessa terra. Ele não falou, fulano, ciclano. Ele falou, eu sou. Quer ver Jesus crescer na sua vida? Diminua-se. Humilhe-se. Porque todo aquele que é humilhado será exaltado. Amém? Fica de pé, vamos orar. Essa palavra foi muito forte para você? Que bom! A palavra tem que ser forte, meu. Aqui eu não estou inventando palavra minha. Aqui é Jesus que dá essas orientações. Se você não gostou, desculpa, discute com Jesus um dia. Se você estiver diante dele, você discute com ele. Essa aqui faz parte de uma palavra de cuidado para a nossa vida e para a vida da igreja. Isso é muito importante. Que você tome essa postura. Eu tenho certeza que tem muita gente que você tem dificuldade. Semana que vem a gente vai falar de perdão. Você precisa lidar com as dificuldades. Você precisa aprender a perdoar. E se você acha que essa palavra vai fazer sentido para alguém, manda para ela. Compartilha com mais pessoas, põe um curtir aí, a gente vai ficar muito feliz. Coloca algum comentário, a gente vai responder com muito amor para você. Que essa palavra faça sentido na sua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?